Olá a todos, me chamo Celine Gabriele Cordeiro de Brito, juntamente com Aline Nascimento, Ana Júlia Bente e Kaique Batista, alunos do curso de Bacharelado em Direito na Universidade Federal do Amapá, e viemos apresentar o nosso trabalho sobre a matéria de Direito Administrativo 2, orientados pelo nosso professor Raul Galati, com a temática de desapropriação, que busca analisar a relação entre a intervenção do Estado na propriedade privada e a preservação do princípio da segurança jurídica durante as situações de extrema crise, como a pandemia da Covid-19. Nesse período, a escassez de insumos essenciais, como respiradores, leitos e etc., levou o poder público a adotar medidas urgentes, especialmente a requisição administrativa prevista na Lei 13.979 de 2020 e no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Essa medida, que impõe o uso temporário de bens privativos com a indenização posterior, que constrata com a regra geral da desapropriação, que exige o pagamento prévio e em dinheiro. O trabalho busca responder até que ponto o Estado pode interferir na propriedade privada, em emergências sanitárias e como essa flexibilização indenizatória pode coexistir com a necessidade de preservar a segurança jurídica. A hipótese defendida no trabalho é que a requisição administrativa só se sustenta constitucionalmente se houver mecanismos rápidos, transparentes e objetos de indenização, pois a demora ou a falta disso transforma o ato em um confisco de fato, violando a confiança do particular. Para desenvolver essa análise, a pesquisa utiliza um método comparativo, examinando a legislação brasileira e o direito norte-americano. Também são analisadas contribuições doutrinárias, como Marçal Justen Filho, Maria Silvia Zandella de Pietro, César Pereira, entre outros. Além de decisões relevantes do STF, STJ, TJAP e a Suprema Corte dos Estados Unidos. O objetivo final é demonstrar que a indenização justa e celebre não é apenas uma garantia individual, mas um instrumento essencial de segurança jurídica, capaz de legitimar as intervenções estatais mais drásticas em tempos de crise. Agora falando um pouco sobre a legislação brasileira que autorizou a intervenção estatal na propriedade durante a pandemia, que tem como base a lei anteriormente citada, que seria a lei de 13.979 de 2020, aquela que estabeleceu as medidas de enfrentamento de emergência da segurança pública. O artigo 3º dessa lei incluiu expressamente a possibilidade de requisição de bens públicos e serviços, assegurando o pagamento posterior de indenização justa. Durante a crise sanitária, a requisição se tornou o principal instrumento utilizado pelo poder público para obter acesso imediato a bens essenciais, como leitos hospitalares, e estruturas provisórias, o que gerou tensão entre a regra constitucional da desapropriação prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que exige pagamento prévio em dinheiro. A desapropriação, regida pelo Decreto de Lei número 3.375 de 1941, é aplicada em situações que exigem a transferência definitiva da propriedade. No direito norte-americano, a proteção à propriedade privada é fortemente ancorada pela Quinta Emenda, cuja cláusula estabelece que o Estado não pode tomar a propriedade privada para uso público sem justa compensação, diretamente do modelo brasileiro, que não existe nos Estados Unidos um instrumento que equivale à requisição administrativa com indenização posterior. Qualquer tomada de propriedade, mesmo temporária, e motivada pela emergência, é tratada como um exercício de eminent domain, que exige a compensação imediata e proporcional ao período de uso. A pandemia não flexibilizou essa garantia. O governo deve pagar um valor justo de mercado pelo tempo em que utiliza o bem. Enquanto atos de mera regulação, como restrições de funcionamento impostas pelo poder de polícia, não costumam gerar indenização, assim, a legislação americana mantém a compensação como um direito absoluto, transferindo, assim, a insegurança jurídica para um debate sobre cálculo do valor devido, e não para a incerteza quanto ao pagamento, o que marca a diferença fundamental em relação ao Brasil. A doutrina brasileira tem se dedicado a analisar essa fronteira sensível entre a legalidade das medidas emergenciais e a urgência que fundamenta.
e a garantia também. Oi, meu nome é Ana Julia Bentes e eu vou dar prosseguimento à explicação, agora adentrando na parte dos doutrinadores da doutrina adotada. Na parte da doutrina brasileira, eu inicio com o entendimento de Marçal Justin Filho. O autor, ele analisa as intervenções do Estado em situações de calamidade pública, como ocorreu durante a pandemia. Ele sustenta ainda que, diante de uma ameaça concreta e imediata à saúde coletiva, o Estado atua sob o mais elevado grau de necessidade pública. Nesses contextos excepcionais, o Justin Filho ele afirma que a urgência sanitária ela justifica a adoção de medidas restritivas ao direito de propriedade, incluindo a requisição administrativa prevista no artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal, porque se trata de um instrumento voltado a garantir uma resposta estatal imediata, evitando que a demora comprometa a eficácia das ações de enfrentamento da crise. Segundo o autor, a característica essencial da requisição administrativa é o seu caráter emergencial, episódico e transitório. É justamente essa natureza temporária que fundamenta a possibilidade de postergação do pagamento da indenização, diferentemente da desapropriação, que possui caráter definitivo e exige uma indenização prévia, justa e em dinheiro. A requisição ela admite o pagamento posterior, sem que isso configure por si só a violação do direito da propriedade. No entanto, Marçal Justin Filho ele também alerta que essa postergação não pode ser ilimitada. A requisição ela só se legitima se o Estado demonstrar a necessidade concreta da medida e respeitar o núcleo mínimo de proteção ao proprietário. Caso contrário, ocorre uma desvirtuação do Instituto. Nesse ponto, o autor ele destaca o princípio da segurança jurídica, afirmando que ele não é anulado pela requisição administrativa, mas tensionado por ela. O equilíbrio constitucional ele depende da observância da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a intervenção estatal restringe os direitos individuais apenas na medida estritamente necessária para enfrentar a emergência. Assim, o risco à segurança jurídica ele é reduzido quando o Estado age com diligência, transparência e boa-fé, liquidando a indenização em prazo razoável e proporcional ao dano sofrido. Mas, por outro lado, se o Estado ele prolonga injustificadamente o não pagamento ou utiliza a requisição como forma de apropriação definitiva, isso configura um verdadeiro confisco administrativo, o que representa uma grave ofensa à ordem constitucional. Dessa forma, o Justin Filho ele conclui que a legitimidade da requisição administrativa em crises sanitárias depende menos do ato inicial de requisitar e mais da conduta posterior do Estado, especialmente no respeito às garantias constitucionais e à confiança do cidadão na atuação estatal. Agora eu passo para o entendimento da Maria Silva Zanella de Pietro. Essa autora, ela analisa as intervenções do Estado na propriedade privada e enfatiza que a preservação da segurança jurídica, ela exige a manutenção da integridade conceitual dos institutos jurídicos. Para ela, nem mesmo em situações de emergência sanitária, o Estado pode distorcer os limites normativos da requisição administrativa. Ela destaca que a requisição ela possui elementos estruturantes que não podem ser flexibilizados, sendo o principal deles o caráter temporário e transitório do uso do bem. A administração ela pode utilizar bens particulares para atender necessidades urgentes de saúde pública, mas deve devolvê-los ao particular do estado em que forem recebidos, ressalvando apenas o desgaste natural decorrente do uso regular. Esse elemento ele é fundamental para diferenciar a requisição de outras formas mais graves de intervenção, como a desapropriação. Assim, o Estado ele extrapola esses limites, seja deteriorando substancialmente o bem, seja retendo por tempo determinado após o fim da urgência. Ocorre que a autora ela denomina de desapropriação indireta esse tipo de situação. Nessas hipóteses, não basta invocar a regra da indenização posterior. Isso porque o regime constitucional da requisição só admite pagamento posterior quando o uso é temporário e irreversível. Havendo perda de titularidade econômica, a deterioração relevante ou apropriação permanente, o instituto aplicável passa a ser o da desapropriação, que exige a indenização prévia justa em dinheiro, como eu já havia dito anteriormente. A Maria Silva ela afirma ainda que cabe ao Poder Judiciário impedir que o Estado, sob o argumento da emergência, substitua a desapropriação por uma requisição prolongada ou excessivamente onerosa, sempre que os efeitos concretos da intervenção
ultrapassarem a temporalidade, os tribunais devem requalificar o ato e impor o regime jurídico da desapropriação, sob pena de grave violação do direito de propriedade e a segurança jurídica. Por fim, a autora conclui que a integridade dos institutos jurídicos atua como verdadeira garantia contra abusos estatais. Em momentos de crise, os limites constitucionais eles não devem ser enfraquecidos, mas reforçados, justamente para preservar o equilíbrio entre o interesse público e os direitos fundamentais do particular. A eclosão da pandemia de Covid-19 impôs ao direito administrativo o desafio de conciliar a urgência da proteção à vida e à saúde coletiva com a garantia constitucional da propriedade privada. O ordenamento jurídico brasileiro utilizou a requisição administrativa, que permite a apropriação imediata de bens essenciais mediante indenização posterior, contrastando com a regra geral de indenização prévia de desapropriação. A análise dos limites constitucionais dessa flexibilização do regime indenizatório e sua conciliação com a segurança jurídica será feita através de dois grandes doutrinadores, o brasileiro César Augusto Guimarães Pereira e o americano Richard Epstein. O César Augusto Guimarães, ele traz a ideia da indenização como cimento da segurança jurídica. O ponto de partida que é a função social no ápice da crise. O Guimarães, ele sustenta que qualquer análise da intervenção estatal da propriedade durante uma emergência sanitária deve começar pelo princípio constitucional da função social da propriedade, prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Em cenários de calamidade, como pandemia, a função social alcança seu ápice, pois o bem privado é convocado a desempenhar um papel estrutural na proteção coletiva e na realização do interesse público primário. O autor fala sobre o dever irrenunciável de indenizar. Ele enfatiza que o cumprimento da função social não abole as garantias patrimoniais. Ele utiliza um argumento de peso. Se até mesmo a propriedade que não cumpre sua função social é indenizável, com muito mais razão deve ser aquela que cumpre as suas obrigações constitucionais e é requisitada temporariamente para fins sanitários. Existe uma relação dialética. Existe uma relação dialética. O particular tem o dever de suportar a intervenção em situações de crise extrema, mas o Estado tem o dever irrenunciável de indenizar. Essa compensação preserva a legitimidade da intervenção e impede que ela se converta em arbítrio. É importante destacar que o autor enxerga a indenização como um pilar estrutural. Para Guimarães Pereira, a obrigação de indenizar é contrapartida essencial da função social da propriedade. Ele caracteriza a indenização como o cimento da segurança jurídica. A justa compreensão garante a previsibilidade, impede a expansão descontrolada do poder estatal e assegura que o particular não arque sozinho com o ônus da proteção coletiva. A emergência pode ampliar a legitimidade da intervenção, mas jamais autoriza o Estado de suspender o núcleo essencial de garantias patrimoniais. Passando agora para a análise de Richard, o autor tece críticas à concentração do ônibus. Passando para a análise de Richard, o autor critica a concentração do ônus. Richard Epstein, jurista de matriz liberal e crítico da intervenção estatal, oferece uma perspectiva rigorosa, centrada na proteção da propriedade privada. O ponto central de sua crítica é que o ônus econômico da crise deve ser distribuído de forma universal, por meio de instrumentos gerais, como a tributação, e não concentrado em proprietários específicos por meio da apropriação sem compensação imediata. Outro ponto a ser debatido acerca da opinião de Richard é a exigência inflexível de compensação imediata. O Epstein rejeita veementemente a ideia de que a emergência sanitária autorize o Estado a flexibilizar o dever de indenizar. A apropriação temporária com o uso de leitos ou equipamentos é uma interferência economicamente mensurável que exige compensação imediata, pois o prejuízo é real no momento da tomada. Para ele, utilizar a propriedade privada como um amortecedor financeiro do Estado corrompe com o Estado de Direito,
que é o fundamento da segurança jurídica no constitucionalismo norte-americano. Richard aborda também a insegurança no pagamento posterior. Ele argumenta que a garantia do pagamento posterior é intrinsecamente instável, especialmente em crises fiscais. A postergação aumenta o risco de inadimplemento ou desvalorização, o que ameaça diretamente a confiança do indivíduo no ordenamento jurídico, a essência da segurança jurídica. A conclusão é de que o único caminho compatível com o Estado de Direito é o pagamento imediato, colocando o particular em condição econômica equivalente à que possuía antes da intervenção. Crises não suspendem direitos fundamentais. Seguinte, o contraste central, enquanto Guimarães Pereira ele utiliza a função social para legitimar o dever de suportar a intervenção, condicionado à certeza de indenização posterior, Webster utiliza a rigidez da compensação para limitar drasticamente a intervenção, exigindo indenização instantânea para preservar o Estado de Direito. Existe também o ponto de convergência. Ambos, no entanto, concordam que a indenização justa e célere é o instrumento primário para que o Estado mantenha a legitimidade e a estabilidade das relações jurídicas em tempos de crise, sendo este o pilar da segurança jurídica. Olá, eu venho apresentar meu trabalho com a temática de desapropriação. O nosso grupo ele é composto por Aline Nascimento, Ana Júlia, Celine Gabriele e por mim, Kaique Batista da Silva. Esse trabalho ele é da matéria de Direito Administrativo 2, ministrado e também orientado pelo professor Raul Galad, e eu vou falar sobre as jurisprudências relacionadas ao tema da desapropriação. Bem, a jurisprudência brasileira reconheceu a constitucionalidade da desapropriação posterior prevista na Lei 13.979, de 2020, editada no contexto da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O STF, especialmente na ADI 6341, afirmou a competência concorrente de estados e municípios para a adoção dessas medidas, legitimando a descentralização dos atos de requisição. Contudo, essa validade não foi irrestrita. A jurisprudência passou a condicionar a legalidade da requisição à observância de requisitos ligados à segurança pública, com a motivação do ato administrativo, demonstração da indispensabilidade do bem requisitado e a fixação de critérios objetivos para cálculo e pagamento da indenização. A ausência de parâmetros claros e de prazo para o ressarcimento foi identificada como principal fator de insegurança, capaz de converter uma intervenção temporária em confisco ou desapropriação indireta. No direito comparado, especialmente nos Estados Unidos, a proteção à segurança jurídica mostrou-se mais sólida, com fundamento na Quinta Emenda. A jurisprudência norte-americana consolidou o entendimento que a just compensation se aplica inclusive aos casos de temporary taking, conforme fixado no precedente First English Evangelical Lutheran Church v. County for Los Angeles, de 1987, que durante a pandemia o debate judicial não girou em torno da existência do direito à indenização, que era incontestável, mas sim sobre sua quantificação, geralmente baseada no justo valor de mercado ou de locação. Essa previsibilidade assegurou maior estabilidade jurídica tanto para o proprietário quanto para o Estado. A análise demonstra que a maior ameaça à segurança jurídica em ambos os sistemas não reside no ato da desapropriação em si, mas na incerteza quanto ao ressarcimento. No Brasil, a indenização posterior, sem prazo e critérios definidos, comprometeu a confiança do particular e afetou diretamente a atividade econômica, sobretudo quanto ao pagamento se tornou tardio ou insuficiente.
A doutrina majoritária sustenta que a indenização deve ser justa, certa e paga em prazo razoável, sob pena de violação constitucional, conforme alertam autores como Justin Filho e Maria Silvia Zanella de Pietro, que identifica a indenização temporal como fator de conversão da requisição em desapropriação indireta. Conclui-se que a preservação da segurança jurídica exige que o Estado estabeleça critérios objetivos e prazos máximos para o pagamento das indenizações decorrentes de requisições administrativas. A indenização justa e célere não é apenas um direito do particular, mas um instrumento essencial de confiança no direito administrativo. A falha em honrar o ressarcimento gera precedente de arbitrariedade e enfraquece a capacidade estatal de mobilizar o setor privado em futuras crises, razão pela qual a intervenção emergencial deve sempre respeitar os limites constitucionais da propriedade privada em um Estado democrático de direito.